Gênesis capítulo 16. Então, recapitulando, né, a gente viu que Abraão e Sarai, né, saíram do Egito. No Egito, né, a Sarai foi levada ao palácio pelo faraó. Depois disso, eles saíram do Egito. Abraão, né, com 318 homens, veio e venceu, né, 4 reinos que se levantaram contra o reino de Sodoma e mais outros 4 reinos. Depois disso, a gente viu que quando Abraão voltou dessa batalha, Abraão voltou cansado, desanimado, devido ao grande confronto que ele teve, né? E espiritual, né? Foi uma grande batalha espiritual, né? Ali. Não era só o poder dos 318 e o poder de Abraão, então houve um confronto espiritual. Então Abraão voltou muito cansado, porque a nossa carne não aguenta esses confrontos espirituais, então a gente volta cansado mesmo. E um desânimo bateu sobre Abraão, né? Um medo. E a gente viu que Deus reafirmou a promessa a Abraão e falou: não, Abraão, não tenha medo, né? Abraão estava com medo e falou: não tenha medo, eu sou a sua proteção na guerra, eu sou o seu escudo, nada vai te acontecer. E reafirmou que ia dar descendência para Abraão, que Abraão ia ser pai de nações e que um herdeiro de Abraão iria vir, né? Abraão tinha dúvida se o herdeiro ia sair dele ou se ia ser o filho de um servo dele. Então Abraão deixou bem claro, falou: não, o seu descendente vai sair de você, das suas entranhas. Então a gente viu que Deus confirmou que ia ser de Abraão, ia vir do corpo de Abraão, né? Então Abraão pediu uma confirmação, Deus deu, né? Na misericórdia de Deus, Deus foi e deu. Então Deus, a gente viu que Deus mandou que ele separasse alguns animais e colocasse ali como forma do acordo, né? Ele dividiu e nós vimos que Deus passou pelo meio dos animais, selando o acordo com Abraão, que na verdade era um acordo unilateral, porque só Deus podia cumprir esse acordo. Então por isso que só Deus passou pelo caminho. Aí a gente vai ver agora, Deus falou com Abraão, Deus confirmou a promessa para Abraão, só que a gente vai ver agora que passou 10 anos disso, né? De que Deus falou com Abraão, passou 10 anos dessa confirmação, e Abraão e Sarai se cansam. Eles acham que já passou muito tempo e Deus não cumpriu. Então, agora eles querem dar o jeito deles, né? Então, eles se cansam da espera, eles não sabem esperar o tempo de Deus, né? Então a gente vai ver agora o que a precipitação de Abraão e Sarai vai ocasionar, porque a precipitação de Abraão e Sarai muda toda a história, e inclusive traz consequências até hoje, por conta dessa precipitação de Abraão e Sarai. Aí a gente vê no capítulo 16. Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos. Mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. Agar é um nome hebreu, não é um nome egípcio. E essa serva era do Egito. Então, esse período que Agar teve no palácio, que o faraó queria ficar com a Sara, Sara deve ter ganho essa Agar, deve ter pego essa Agar e saído do Egito com Agar, essa serva. Então Agar era uma serva pessoal de Sara, assim como Eliezer era um servo pessoal de Abrão. Então Agar era uma serva pessoal de Sara. E Agar tinha outro nome no Egito. No Egito ela não levava o nome de Agar, porque Agar é um nome hebreu. Então no Egito ela não nasceu com o nome de hebreu, ela deve ter nascido com o nome egípcio, ela devia ter um nome egípcio. Aí colocaram, quando ela veio com os hebreus, quando ela veio com Abraão e com seu povo, em sentido a Canaã, eles colocaram o nome dela de Agar. E Agar significa fuga, é a fugitiva, né? Aquela que foge. Então eles colocaram esse nome para ela quando ela saiu de lá. Então, por algum motivo, eles devem ter achado que esse era o nome que mais condizia com ela. Então eles colocaram o nome de Agar, que significa fuga. E ela era uma serva pessoal de Sara, né? Assim como Eliezer era um servo de confiança de Abraão. Sara confiava muito em Agar. Aí nisso, Sarai, né? Nessa época ela ainda era Sarai, mas Deus vem a mudar depois o nome dela para Sara. Então Sarai foi e teve a grande ideia, entre aspas, que foi uma terrível ideia,
de falar, né? Fala assim, eu quero ter filho. Deus prometeu filho. Deus não me deu filho ainda. Eu vou dar um jeitinho, então vou ajudar Deus. Deus não tá sabendo fazer o trabalho dele, então eu vou fazer o trabalho dele para ele. Aí nisso, ela teve uma grande ideia, né? Entre aspas, para ela foi uma ótima ideia, né? Aí ela pensou, falou o seguinte: olha, Abraão, Deus tem me impedido de gerar. Então ela reconhecia que ela só não gerava porque Deus não deixava, né? Então, em vez de ela falar com quem não deixava ela gerar, ela foi tentar resolver sozinha. Ela falou: olha, Deus, Abraão, Deus não tem me deixado gerar filhos. Então, eu te suplico, né? Ela implorando para o marido dela se deitar com outra. Ela falou assim: então eu te suplico, se deita com a minha serva Agar. Aí pode ser, né, que ela engravide e eu possa ter filhos por meio dela. Aí, porque naquela época, né, era normal, como eram servas, eram escravas, né? As pessoas tinham servos e escravos. E os filhos dos escravos eram seus também, porque o escravo é seu, o servo é seu, então o filho do escravo também é seu. Então a Sara pensou o quê? Eu não estou podendo te dar filho, Deus não me deixou te dar filho, mas Deus prometeu que ia dar um filho. Então, o filho não deve ser de mim que vai vir, deve ser de outra pessoa. Então, deixa eu arrumar alguém para te dar um filho, né? Aí ela fala, se deita com a Agar, aí vai que a gente tem sorte, você engravida a Agar, e eu vou ter o meu filho pela Agar. A Agar vai engravidar e o filho dela não vai ser dela, porque ela é minha escrava, ela é minha serva, então o filho dela vai ser meu, né? Aí ela teve essa brilhante ideia, né? Aí Abraão aceitou a ideia de Sarai. Abraão não contestou, Abraão não falou nada, Abraão aceitou. Então a gente percebe que Abraão também estava preocupado, ansioso, desmotivado e desanimado, né? Porque ele não questiona, ele aceita também. Ele fala, não, vamos fazer isso, né? Ele não questiona Sarai. Então ele concorda com Sarai. Nessa época era comum fazer isso, né? Quando uma mulher não dava filhos para o marido, né? Era normal que o marido fosse se casasse com outra mulher e tivesse filhos. Porém, era normal no reino em que eles viviam, que era o reino babilônico, ou seja, era normal para as pessoas que não andavam na lei de Deus. Era normal para as pessoas que tinham deuses alheios, que não serviam a Deus. Então, era normal para aquela sociedade. Aí eles vendo que era normal para aquela sociedade, eles quiseram fazer, né? A voz do povo é a voz de Deus, né? Todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. Só que não era porque todo mundo estava fazendo que eles tinham que fazer, tinham que ouvir a voz de Deus, né? Não que, é normal aqui, todo mundo está fazendo, vamos fazer também. E a Sara foi e pensou isso. E Abraão concordou. Abraão também, no seu íntimo, devia pensar que Sara não ia conseguir dar filhos mais a ele. Porque Abraão concordou, e ele não devia ter concordado, ele devia ter discordado, mas ele concordou. Então Abraão aceitou o que Sara falou e se deitou ainda com a serva de Sarai, né? Aí na Bíblia fala, né, que os corações enganosos, eles nos levam ao erro, né? Quando a gente não para, não reflete, não conversa com Deus, a gente segue o nosso coração, o coração engana, então a gente acaba fazendo coisa errada. Em vez deles sentarem e resolverem um problema com quem podia resolver o problema, eles quiseram eles mesmos resolverem o problema, né? Assim como foi lá no Egito, que estava tendo fome, em vez deles sentarem e resolverem com quem podia dar comida para eles, né? Deus no deserto faz descer maná, faz descer pão dos céus para o povo comer no deserto. Então era só ele ter falado com Deus. Mas não, eles resolveram que eles tinham uma artimanha deles, o estratagema deles, e eles iam resolver. E aqui é a mesma coisa. Em vez deles falarem com Deus, Deus, o Senhor me prometeu, cadê o filho que o Senhor me prometeu, meu Deus? Nós estamos aqui ansiosos esperando por esse filho, o Senhor cumpre em nós a promessa. Não, eles não quiseram questionar, Deus falou que ia dar, mas deve ser por outra pessoa. Mas fica implícito que se Deus prometeu que ia dar um filho a Abraão, e Abraão era casado com Sara, Deus ia dar um filho por meio da mulher de Abraão. Deus não ia mandar Abraão se deitar com outra mulher para ter um filho que havia descendência de Jesus Cristo para ser bendita todas as nações de um caso que não é matrimonial. Aí, mas só que eles estavam tão desesperados. Ai, não, Deus me prometeu, Deus, cadê o filho? Cadê o filho? Faz 10 anos e o filho não veio. Meu Deus, eu quero meu filho. Então ele também estava desesperado, não era só ela, porque ele aceitou.
E a Sara, tudo que ela ouvia de Deus era pelo que o Abraão falava. Não era pelo que ela conhecia. Deus nunca apareceu para Sara. Então, tudo que ela sabia de Deus era pelo que Abraão falava para ela. Então, cabia a Abraão falar para ela: Sara, você tá louca, mulher? Deus não me falou que o filho vai ser por nenhuma serva. Vamos esperar Deus falar. Mas não, Abraão não falou isso. Então Abraão também não acreditava, Abraão também meio olhou assim, essa velhinha não vai mesmo me dar filho, não. Ele não acreditou. Então ele aceitou, ele não pensou, não, vamos, a ideia tá parecendo boa, não é nada bobo, né? Vamos lá, a ideia tá boba, vamos embora. E foi, que absurdo, né? Aí Deus dá o livre-arbítrio pra gente, exatamente por isso, porque Deus não gosta de forçar a gente a nada, né? Deus ficou em silêncio neste momento. Deus podia ter aparecido e falado, não, Abraão, assim como Abraão quando foi sacrificar Isaac, antes de Abraão enfiar a faca em Isaac, antes dele colocar a faca em Isaac, Deus, o anjo aparece e fala, não, não faça isso. Então Deus podia ter aparecido e falar, não, não, você não vai se deitar com a serva, não, não, não é dela, é de Sara. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos livres para tomar decisões, para que a gente saiba decidir o certo e não o errado. Então Deus não fala nada, Deus está ali olhando, esperando o que eles vão fazer. Eles estão ali tentando resolver sozinhos. Deus não é capaz de resolver, então, eu não sou capaz de resolver. Vamos ver o que esses dois vão resolver, né? O que eles vão resolver com essas estratagemas deles, né? Então, Deus fica esperando para ver qual decisão que vai ser tomada. Deus não força ninguém a nada. Então, Deus aguardou. Aí a gente vê que na Bíblia mesmo orienta para a gente ter cuidado com os desejos do nosso coração. A gente vê em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, fala o seguinte: guarda o teu coração com toda a diligência, com todo o cuidado, pois dele provém as questões da vida, né? Ou seja, guarda o teu coração, porque o teu coração pode te levar a questões que vão te implicar na vida. Então, o seu coração pode te levar a decisões erradas que vão mexer com toda a tua vida. Então, toma cuidado. Às vezes você está indo por um caminho que não é o caminho certo, aquele caminho vai fazer você demorar mais tempo no seu objetivo do que se você fosse pelo caminho correto, né? Então, na Bíblia fala. E em Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9 até o 11, fala também, reforça isso, que fala: o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecer o coração? Nem a gente que tem o nosso coração, aqui a gente não conhece o nosso coração. Se a gente se deixar ser dominado pelo nosso coração, a gente só vai fazer bobeira, a gente só vai fazer besteira. Então aqui fala, quem pode conhecer o coração? Nem a gente que tem o nosso coração, a gente não sabe. Porque uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra, então a gente não pode deixar aquele desejo dominar a gente tem que confiar em Deus, né? Não pode sofrer com a ansiedade, né, de mais do que há por vir, nem com a depressão do que o que já passou. Então a gente tem que confiar em Deus, entregar o nosso agora para Deus e confiar. Então a gente não pode confiar no nosso coração. Aí no versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu sondo os rins, para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Então aqui Deus fala, ele vê o coração de cada homem, sabe o que há no coração de cada homem e ele dá o fruto dos feitos do homem, ou seja, tudo aquilo que você plantou, você vai colher. Mesmo que você tente não exteriorizar, Deus conhece seu coração. Às vezes você está fazendo um ato bom, aparentemente, à vista dos outros, só que seu coração não está fazendo aquilo de boa vontade. Então Deus sabe. Então você vai colher o que você está plantando. Aí no versículo 11: como a perdiz assenta-se sobre os ovos, né? E não os choca, assim é aquele que adquire riquezas, porém não da maneira correta. Ele as deixará no meio dos dias, e no seu fim será um tolo. Ou seja, aquele que tem ali o ovo
antes de chocar o ovo, ou seja, Deus deu o ovo para Abraão e Sara, ó, o ovo vai ser o filho, vocês vão ter o filho de vocês. Só que em vez deles chocarem esse ovo, se preparando espiritualmente para receber a bênção, esperarem o tempo da promessa, eles resolvem eles mesmos quebrarem o ovo e adquirir a riqueza. Porém, isso é uma riqueza passageira, não uma riqueza que vá trazer bons frutos, né? Não é uma riqueza que vá trazer a bênção que o tempo traria se eles tivessem esperado, né? E no final, aquela atitude que ele cometeu, ele vai ser visto como um tolo. Tanto que, assim, infelizmente, hoje você vê a atitude de Abraão, você pensa, fala, poxa, meu, como que o cara fez isso? Como que Sara fez isso? Então, os dois, hoje, a gente lê, a gente fala, nossa, que absurdo, né? Eles erraram muito, né? Mas a Bíblia também, assim, ela faz questão de mostrar os erros da pessoa. Ela não, em momento nenhum, ela omite os erros. Para deixar bem claro que ninguém é perfeito, né? Ninguém é modelo para ninguém. Igual, sejam como Abraão. Não sejam como Abraão, não sejam como Sara, porque Abraão, ele vai do 8 ao 80. Assim como ele tem muita fé em 80, ele não tem fé nenhuma no 8 e ele vai e faz o que dá na telha. Então, ele é um homem que não pode falar assim, vamos ser como Abraão. Não, Abraão foi o homem que entregou a sua mulher com medo de morrer para o faraó. Aí a gente acha que Abraão aprendeu no Egito, Abraão vai fazer de novo mais para frente com Abimeleque. Então Abraão não aprendeu. Aí a gente vê e pensa, mas Abraão é um homem, a gente tem que ser como Abraão. Abraão se deita com a serva de Sarai. Abraão devia ter falado o quê? Não, eu não vou me deitar, Sara. Eu para de bobeira, eu não vou me deitar e pronto. Deus falou comigo, eu sei o que Deus falou comigo, eu vou constar a Deus e pronto. Mas não, ele vai e se deita. Ele estava ali e ele era o mensageiro com Deus, ele falava com Deus. Então ele tinha que ter tido uma posição, ele tinha que se ter uma postura diante de Sara, né? Não abaixar a cabeça, sim senhora, tá bom. Ela é que manda, a Sara que manda tudo e ele faz até o que tá errado. Não que ela não vá dar opiniões, dar ideias que sejam legais, interessantes. Mas se não é bom, se não é bem, ele tinha que ser a cabeça, porque o que acontece? A mulher é muito sentimental. Então imagina a cabeça de Sara, coitada, não deve ter sido fácil para ela. O homem chega para você, você já tem 60 e poucos anos de idade. Não gerou filho, você já falou, já aceitou. Não gerei filho, não vou gerar mais, já sou velha, cabelo branco. O homem chega pra você e fala: mulher, Deus me prometeu que vai me dar um filho. Olha a carga que ele tá pondo em cima dela, né? Então ele chega e põe essa carga em cima de Sara. Aí passa o tempo e ele fala: não, mulher, Deus falou pra mim, vai me dar um filho. E tá passando o tempo ali, Sara viu que a menopausa dela veio. Aí ela, vendo que o homem dela tá animada ali, ó, Deus vai me dar um filho, vai me dar um filho, vai me dar um filho. E falando que vai ter filho. É como se ele estivesse ali cobrando: Sara, cadê meu filho? É como se ele estivesse todo dia falando: Sara, cadê meu filho? Deus me falou, Sara, e aí, cadê meu filho? Então imagina a carga sentimental dessa mulher. Ela devia estar com uma carga muito grande sentimental. Ela achava que ela tinha a obrigação de dar para Abraão o que Deus tinha prometido para Abraão. Por quê? Porque Abraão devia estar nela, perturbando ela, porque Deus prometeu para Abraão. Só que Sara não tinha conhecimento com Deus, porque tudo que Sara conhecia de Deus era por meio de Abraão. Então Abraão devia ter feito o quê? Abraão devia ter sentado com Sara e acalmado ela, falado: amor, calma, vai vir de você. O meu filho vai vir de você, eu vou esperar o tempo que for, eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele devia ter acalmado ela, mas ele não acalmou ela. Então, imagina a carga dessa mulher. Essa mulher era puro sentimento. Ela estava tão, mas tão perturbada de não dar o que Deus prometeu para ele, que ela falou: não, Deus prometeu que você vai ter um filho, talvez não seja por mim. Vamos tentar com essa aqui, ó. Ela já estava tão desesperada que ela queria dar qualquer filho para ele. Imagina a carga que esse homem não deve ter colocado em cima dessa mulher, né? Ele deve ter colocado muita carga em cima dela. Aí depois no versículo 3, né? E a gente vê que realmente ele devia pôr tanta carga em cima dela que ele não recusa, ele vai e faz.
Ela falou, parece que ela falou, opa, boa ideia, vamos lá, vamos lá. Ai, por que não pensou nisso antes, Sara? Ele gostou da ideia e vai, ele se empolga com isso. Então a gente vê a carga dessa mulher, coitada. Para uma mulher chegar a esse ponto de querer que outra mulher se deite na tua cama, no teu leito, para se deitar com teu homem e dar um filho que você não tá conseguindo dar, imagina a carga que tava nessa mulher, coitada. Então ele devia acalmar ela e ele não acalmou. Abraão errou. Então Abraão, assim, não é um modelo de homem. Modelo do que devemos ser é Jesus Cristo. Tanto que na Bíblia fala, sejam assim como Jesus Cristo. Na Bíblia não fala, sejam como Abraão. Né? A Bíblia elogia muito a fé de Abraão, né? Realmente. Mas assim, a gente tem que pensar qual fé, né? A gente tem que se apoiar na fé certa de Abraão. Porque tem a fé 8 e tem a fé 80 de Abraão. Então a gente tem que se apoiar na fé 80 de Abraão, que é aquela fé estupenda. Porque se a gente for se apoiar na fé 8 ali, a gente vai se deitar com a garfa, é tudo errado, né? Então, vai entregar o esposo pro faraó, a mulher pro faraó. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque assim, ele é conhecido pela fé dele. Mas realmente Deus trabalhou muito na fé dele. E realmente você vê, a gente vai vendo ao longo da história que Abraão cresce. Ele tem um crescimento incrível. Abraão e Sara, eles crescem muito durante a história. Porque isso demonstra que realmente não é por merecimento. Abraão não merecia, Sara não merecia, ninguém merece. Abraão comete mais erro do que tudo, assim, e você vê que ao mesmo tempo que ele tá no auge da fé, ele cai, não tem fé nenhuma e faz bobeira. Então a gente vê, assim, que Abraão mostra que ele foi agraciado de uma maneira incrível, mesmo ele sendo tão errado, né? Ele errou tanto, mas mesmo assim Deus foi misericordioso, né? Porque no coração dele não deveria haver maldade. Então ele deve ter feito os erros dele, deve, mas não naquela intenção, eu vou fazer porque eu quero me deitar cagar, quero curtir mais uma mulher. Não, ele não deve ter feito nessa. Mas assim, ele pecou, foi um erro grave. Ele não confiou em Deus, né? Então, ele não pecou contra Sara, né? Porque assim, se ele vai e trai a mulher dele, ele tá pecando contra Sara, eu quero deitar com outra mulher. Não, ele pecou contra Deus. Ele não creu, não acreditou que Deus pudesse sozinho resolver a situação. Ele não achou que a Sara podia dar o filho. É muito bom porque a Bíblia, ela humaniza. Senão a gente vai achar que ele é um herói. Uau, ele é né? Um mártir, um herói. Não, não é. Ele é bem humano, ele cometeu muitos erros, né? Então isso mostra, assim, o que é bonito em Abraão e o que a gente deve seguir, que a Bíblia faz questão de demonstrar, é que mesmo errando, Abraão não desiste de Deus. Ele erra, mas ele tenta voltar à comunhão dele com Deus e tenta acertar. Ele erra tentando acertar, né? Não é de propósito, mas ele erra tentando acertar, porque ele ainda é um bebezinho, ele tá caminhando ali como um bebezinho na fé, né? Então, o bebezinho, quando tá caminhando na fé, ele cai. Ele cai, machuca a testa, ele cai, se machuca. E foi assim com ele. Ele andava e caía, até que ele vai começando a ter firmeza nas pernas, vai começando a andar com firmeza, né? Aí no versículo 3 a gente vê: Sarai foi, né, a esposa de Abrão, e pegou a Agar, a serva dela, né, a egípcia, e nisso já fazia 10 anos que eles estavam na terra de Canaã. Aí ela foi e deu Sarai para seu marido, né? Por mulher para seu marido se deitar. Aí ele foi e se deitou com Agar. Aí o que aconteceu? Quando ele se deitou com Agar, ela engravidou. Ela concebeu, né? Aí quando a Agar, a serva, a escrava, viu que ficou grávida, a Agar foi e começou a desprezar Sarai. Ela falou: tá vendo? Eu posso, ó, aqui minha barriga. Olha, eles não tiveram noção de nada, né? Olha o absurdo, né? Então ela engravidou e começou a desprezar. Aí Sara, na inocência dela, Sara achava o quê? E no desespero, né? Imagina o desespero dessa mulher, coitada, para chegar a esse ponto. No desespero dela, ela achou que a Agar ia engravidar, ia ter o filho e ia dar para ela. Só que Sara não conhecia, né, esse desejo de mãe. Mãe é mãe. Que mãe que vai gerar seu filho ali no ventre e vai entregar para outra?
E Sara achava que Agar ia gerar o filho, toma aqui, Sara, meu filho. Não, Agar é o filho dela. Imagina, Agar começou a pensar, pô, meu filho é o herdeiro. Meu filho vai herdar tudo isso aqui. Abrão é rico e meu filho vai herdar tudo. Então, qualquer serva vai ficar assim. Que serva, que escrava que herdando tudo do seu dono não vai ficar altiva, né? Aí a sua patroa vem falar: ah, vem aqui, ó, me faz aquela broa lá. Ah, vai lá lavar aquele banheiro. Você vai, eu não, tô com o rei na barriga, tô segurando o filho do chefe aqui, eu vou fazer nada, tem que descansar, tô grávida. Imagina, a Agar deve ter falado, tô grávida, não posso fazer nada, tô grávida, me deixa, meu bebê tá mexendo. Então, a Agar deve ter ficado altiva, né? E realmente, o erro foi de Sara e de Abraão, o erro não foi de Agar. Agar não pediu para se deitar com Abraão. Não foi Agar que pediu, foi Sara que teve a brilhante ideia, mas coitada, ela teve essa ideia porque ela foi encurralada. Ela se viu tão pressionada, tão encurralada, que ela foi tomar essa atitude. Porque quem é que quer dar uma mulher para o seu marido deitar? Tanto é que assim, essa não era a vontade de Sara, nunca foi. Porque eles já sabiam que ela era estéril quando ela tinha 60 e poucos anos de idade. Se até os 60 e poucos anos de idade ela nunca deu mulher nenhuma para ele se deitar, é porque ela não queria dar uma mulher para ele se deitar. Mas depois que Deus prometeu para Abraão, ela deve ter tido uma carga tão grande em cima dela que ela se desesperou. Ela se sentiu obrigada a fazer aquilo. E Abrão no ouvido dela. Ai, Deus prometeu. Meu filho vai vir. Ai, meu filho vai vir. Deus prometeu. E ela ouvindo aquilo todo dia, aquilo estava torturando ela, coitada, né? Então a gente vê que em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, fala, a Bíblia nos ensina, né, nos fala que nós não devemos ser ansiosos, né? Porque Abraão estava ansioso e Sara estava ansiosa para Abraão receber logo o que ele tinha que receber, porque Abraão devia estar ali, além dela se, imagina, coitada, além dela se sentir mal, porque ela também queria. Que mulher que não quer gerar por si mesma teu filho? Ela não queria que outra mulher gerasse, então imagina, coitada, o quanto que essa mulher não deve ter sofrido, né? E ali a ansiedade de Abraão e ela ansiosa também, porque ela queria que Abraão recebesse logo o que ele tanto queria. Eu acho que ela já estava, eu acho não, a gente percebe que ela já estava aceitando a condição dela, ela já entendia, falei, não, tá bom, eu já entendo, eu não posso dar para ele, tudo bem, né? Mas a carga sobre ela era tão grande, coitada, que ela foi e fez isso. Aí no Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 fala: por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Então, aqui a Bíblia fala, né? Não sejam ansiosos. Antes de ser ansioso, vai orar. Vai suplicar para Deus, vai conversar com Deus, vai pedir para Deus fazer o que você tá querendo, né? Então, se você ainda não recebeu, é porque Deus não te deu. Só quem pode te dar é Deus. Então, vai falar com quem pode te dar, né? Aí fala, se você for falar com Deus, né? Ele vai ouvir e ele vai te dar paz. Ele vai te dar paz que você não vai ficar mais estressado diante daquilo. Então, Abraão devia ter orado, Sara devia ter orado. Porém, eu vejo que Abraão ainda foi pior, porque Abraão é quem conhecia Deus. Sara conhecia Deus por meio de Abraão. Então, Abraão era o homem que tinha um contato direto com Deus. Então, Abraão devia ter ajudado Sara, devia ter instruído ela, e não fez, né? A Sarai deu para Agar a possibilidade dela ser herdeira dela. Imagina. Aí ela começou a desprezar a Sara, falou assim: eu aqui tô com o filho dele. E ele, de certa forma, ele deve ter também realmente ter dado alguns privilégios para Agar. Agar estava levando o filho dele e tudo. Ele deve ter começado a tratar Agar diferente, né? Aí a gente vê no próximo versículo que isso realmente deve ter acontecido, porque a Sara começa a brigar
com o Abrão. Então a gente já vê aqui que essa besteira que eles fizeram começou a dar até briga no casamento. Eles começaram até a brigar no casamento por causa disso, por causa de uma decisão errada, porque eles não tiveram paciência de esperar. Não tiveram paciência de esperar de algo que ia vir deles, quiseram colocar uma outra pessoa no meio do casamento deles, quiseram prejudicar algo que estava perfeito, que estava indo tudo bem. Era só sentar e orar. Aí no versículo 5, né? Aí depois que Agar começou a desprezar a Sarai foi até Abrão, né, indignada que estava sendo humilhada. Porque imagina, a Sarai já tinha a humilhação que ela passava por não ter gerado, a perturbação ali, a Abrão falando que ia ter filho, ela já tinha a humilhação dela, que ela devia se sentir humilhada, porque naquela época, uma mulher que não tinha filhos, ela era humilhada, era uma humilhação não ter filhos, então havia um desespero. Quanto mais filhos você tinha naquela época, mais respeitada você era, né? Então ela devia estar já se sentindo gravemente humilhada. Aí piorou a humilhação dela, né? Porque a Agar começou a humilhá-la ainda mais. Então, tudo isso por causa de uma decisão errada de Sarai, porque ela tomou uma decisão errada no momento que ela estava sendo pressionada, né? Então, ela não devia ter tomado essa decisão errada diante daquela pressão. Aí no versículo 5 ela fala para Abraão que o meu erro seja sobre você. Ou seja, ela reconhece, eu errei de deixar essa mulher deitar na nossa cama com você. Mas agora que o meu erro caia sobre você. Eu dei a minha serva em teu seio. E quando ela viu que havia concebido, quando ela viu que estava grávida, eu fui desprezada aos olhos dela. Agora que Deus julgue entre mim e você. Por quê? Ela fala o quê? Ah, que Deus julgue entre mim e você. Porque eu fiz isso, eu tomei essa atitude, não foi na maldade, não foi para afrontar Deus, não foi para fazer nada disso. Agora você tá me humilhando também, você tá ajudando essa mulher a me humilhar. Então que agora Deus julgue quem é que tá errado aqui, se sou eu ou se é você. Porque eu tô tratando ela como ela é. Agora você não, ele devia estar tratando ela diferente, né, a Agar. Então ela deve ter sentido, né, já devia tá cheia ali de si, né? Então a gente vê aqui que Sarai reconhece realmente que Deus é quem possibilitou ela de ter filhos e que Deus é quem julga. Então ela reconhece a soberanidade de Deus, porém ela não foi chamar a Deus, ela não foi conversar com Deus, né? Ela só fala agora para Deus julgar, né? A gente fez, mas agora Deus entra aqui e resolve, né? Agora a gente fez a besteira, né? Agora Deus ajuda a gente a resolver porque a gente não está conseguindo. Mas Sara também, coitada, se Abraão, que falava direto com Deus, cometia esses erros, imagina Sara, que não era ela que falava com Deus, era Abraão que falava com Deus, e Abraão chegava para ela e falava o que Deus falava, imagina, coitada, ela nunca ouviu a voz de Deus, não falava com Deus, tadinha. Aí no versículo 6, mas Abraão então disse para Sarai, eis que a tua serva está em tua mão, faça com ela o que melhor lhe convier. E quando Sarai a tratou severamente, ela fugiu da sua face. Então, a Sarai foi e falou isso para Abrão. Abrão deve ter reconhecido que ele estava errado. Que ele estava começando a tratar ela com. Porque a Sara quis fazer um bem para Abrão, mas depois Abrão devia estar ajudando Agar a humilhar a Sara, a ignorar a Sara. Então ele percebeu que ele estava fazendo isso, aí ele quis tirar o corpo fora. Aí ele falou: ah, não, faz o que você quiser com o Agar, você que sabe, faz o que você quiser com o Agar, né? Então a gente vê mais uma vez, Abraão ele não teve uma atitude bonita, uma atitude correta. O que era a atitude correta de se fazer? Poxa, a mulher está esperando o filho dele, a mulher não pediu para engravidar dele. Então ele fala simplesmente para outra, ah, faz o que quiser com ela, sabe? Então ele não teve sabedoria. Ele devia ter sentado e resolvido a situação entre elas. Mas não, ele deixou nas mãos daquela mulher que estava morrendo de raiva, morrendo de ódio. Então imagina, aí Sara chegou odiosa, morrendo de raiva, morrendo de ódio e começou a descontar tudo em Agar. Aí aqui fala que Agar foi tão afligida, a Sara começou a tratar Agar tão severamente que Agar não aguentou e fugiu. Agar foi embora sem rumo, viajando, com o barrigão foi-se embora. Então imagina, a Sara devia
ter ficado possessa e começou a descontar o que queria, assim, sabe? Começou a mandar ela lavar banheiro. Ó, tinha mais banheiro ali? Não, não, agora só a Agar vai lavar todos os banheiros aqui. Não é mais ninguém, não. Eu quero que ela lave. Ó, Agar, você vai tirar aquele esgoto de um... Então ela começou a pegar tão pesado com a Agar que a Agar fugiu. Ela falou, não, é melhor eu fugir, ir embora, porque não dá. Ela sofreu tanto, né, pelo ódio de Sara, porque a Sara deve ter sido consumida pelo ódio, pela raiva dela, por tanto ser humilhada, ela começou a descontar. E sem falar a raiva de Sara de ver que agora ali estava gerando um filho, e o filho não era dela, ela já tinha convicção que o filho não ia ser dela. Então ela viu a burrada que ela fez, o erro que ela fez, né? Aí no versículo 7, né, a Agar já tinha fugido, tinha ido embora, né? Aí a Agar estava indo embora e parou num deserto, numa fonte, né, de água ali no deserto, indo em sentido ao Egito. Mas ela estava muito longe ainda do Egito, muito longe mesmo. Se ela fosse andando sozinha pelos caminhos, ela morreria certamente. Ou morreria no caminho, ou ela seria morta pelo meio do caminho por algum saqueador, alguma coisa. Então ela não conseguiria. Mas ela ficou tão perturbada, tão doida, que ela saiu, foi embora. Ela quis sair dali, da presença daquela mulher. Aquela mulher estava perturbando tanto ela que a Agar não aguentava mais ficar perto de Sara. Então a Agar quis fugir, a Agar quis morrer no deserto, mas não quis ficar perto mais de Sara, porque a Agar ficou, não sabia mais o que fazer. E a Agar não pediu realmente nada daquilo, mas que mulher que não ia, que serva que não ia ficar altiva, né? Quem? Aí aqui, quando a Agar fugiu e parou nessa fonte de água no deserto, o anjo do Senhor veio e falou com ela. Aí aqui a gente vê que a Bíblia não fala e um anjo do Senhor. A Bíblia fala e o anjo do Senhor. Aí a gente vai ver mais pra frente que não é qualquer anjo, né? A gente entende que esse anjo que veio falar com Agar é Jesus Cristo. Porque esse anjo fala que vai fazer coisas que um anjo não pode fazer. Então, para fazer o que esse anjo está falando que vai fazer, tem que ser Deus, senão não dá para fazer. Porque o anjo promete coisas para ela que um anjo não tem capacidade de fazer, não tem poder para fazer, só Deus pode fazer, né? Então, aqui no versículo 8, né, quando o anjo chega até Sara, o anjo fala até Agar. Aí o anjo chega para Agar e fala, né, ali na fonte de água no deserto: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai. Então, aqui, quando o anjo vai falar com Agar, o anjo já coloca Agar na posição dela. Já fala, serva de Sarai. Então, ele já está falando, ó, Agar, você é serva de Sarai. Não vai achando que você é outra coisa, Agar. Então, ele já coloca ela na posição dela. Fala, ó, Agar, baixa aí a bola que você é serva, né? Ele já faz isso, fala, baixa aí a bola, porque você é serva dela. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Não fui eu que mandei acontecer nada aí, não. Não tô te pondo por rainha de nada. Você é serva, Agar. Aí ele já chega falando quem ela é, né? Mas aí ele fala, Agar, serva de Sarai, da onde você vem e para onde você vai? Ele sabia da onde ela vinha e ele sabia para onde ela ia, né? Mas ele queria ouvir a resposta dela. Ele queria que ela reconhecesse o que estava acontecendo, que ela se humilhasse e reconhecesse, que ela caísse em si do que ela é, né? Porque ela tinha esquecido quem ela é. Ela achava que ela era dona do acampamento. Ela achava que ela era mulher de Abraão e dona do acampamento e que Sara não era mais nada ali. Então, o anjo veio para mostrar para ela quem ela é. Ó, Agar, você não é nada além de serva de Sarai, você é só uma serva. Aí ele vem e fala de onde você vem para onde você vai. Aí a gente vê que ela não fala, ah, eu vim da casa de Sarai e eu tô indo para o Egito. Não, porque ela foi colocada no lugar dela. Então, realmente, ela reconheceu qual é o lugar dela e ela fala: eu estou fugindo da presença da minha senhora Sarai. Então ela já se coloca no lugar dela, já fala, ah, entendi.
eu tava me achando muito, né? Então ela já fala, eu tô fugindo da presença da minha senhora, né? Então ela já se coloca na posição, realmente eu sou serva de Sarai, não sou nada, né? Porque ela deve ter achado que ela ia ser esposa de Abraão, que ela ia ser querida, que ela ia ter uma posição maior, porque tava tendo um herdeiro na barriga, né? Aí no versículo 9: E o anjo do Senhor então disse: Volta para a tua senhora e sujeita-te debaixo das suas mãos. Então o anjo manda ela voltar. Por que, que o anjo apareceu para ela no meio do caminho? Porque Deus sabia que Sara e Abrão não iam atrás dela. Para a gente ter uma ideia, Sara e Abrão não iam buscar ela. Ela ia embora mesmo. Porque Sara não queria mais ela lá. Então Sara deve ter ficado feliz quando ela foi embora. Porque Sara não queria mais ela. Aí Sara não ia falar para irem lá buscar Agar. E Abrão também não. Então Deus sabia que aquela mulher ia morrer ali no deserto. Porque ninguém ia buscar ela. Ela não ia conseguir chegar no Egito e ela também não ia ter nenhuma salvação. Ninguém queria mais ela, aquela mulher. Porque ela começou a ser um problema para Sara e Abrão. Ela foi um problema criado por eles mesmos. Mas depois eles não sabem o que fazer com o problema. Eles queriam matar o problema, jogar o problema fora, né? Então Deus falou: não, não, eu não mandei vocês fazerem, mas vocês não fizeram? Agora que vocês plantaram, vão colher. Agora pega ela de volta. Porque Deus não se agrada, né, de matar ninguém. Deus não ia deixar ela morrer no deserto, ela e a criança. Agar não fez nada para aquilo. Eles que falaram, né? Agar não tinha posição, não tinha voz, nada. Ela era uma empregada, uma escrava. Se falassem, ela ia fazer, ela tinha que fazer. Então, Deus manda ela voltar, né? Volta para lá e te humilha, né? Então, volta e te humilha. Aí aqui a gente pensa, né, que na Bíblia, em Mateus 23:12, fala, né, que os humilhados serão exaltados, né? Aí aqui a Agar é o contrário, né? Ela estava sendo humilhada por Sara, só que Deus não tá falando, você vai ser exaltada agora, volta lá que você vai ser. Não, volta lá e se humilha mais. Você se humilhou pouco, se humilha mais. Reconhece a tua posição. Fica debaixo da autoridade e reconhece a tua posição, né? Então, Deus manda, né? Porque para você ser exaltado, você tem que se humilhar a si mesmo. E não era Agar que estava se humilhando, a Sara estava humilhando a Agar. Então a Agar precisava se humilhar, porque não basta o outro vir e te humilhar, você tem que se humilhar diante de Deus, né? Diante da presença. Então ele falou assim: ela é sua dona, então volta lá e se humilha diante do teu dono, porque você não está se humilhando, você está sendo humilhada porque você não está se humilhando. Se você se humilhar, você não vai ser mais humilhada. Agora, se você não se humilhar, você vai ser humilhada. Porque o seu dono não gosta de altivez. Então, se o seu dono olha para você e vê que você está se achando muito, que você acha que pode tudo sozinha, então ele vai te humilhar. Mas se você se humilhar, ele não vai te humilhar, né? Então a gente vê que Deus manda ela voltar, né? Aí Sara deve ter pensado: ai, que bom que ela foi embora, ai, tomara que não volte mais, né? Tomara que fique lá. Mas não, Deus não ia permitir isso, né? A burrada foi dos dois, então os dois que aguentem a consequência do que eles foram procurar, do que eles buscaram, né? Então agora ela iria voltar para lá e Sara ia ter que aguentar. Ela terminar de gerar, nascer o filho e uma outra criar o filho, e a Sara, ia ter que aguentar ver Abrão sentado com Agar conversando sobre o filho deles. Mas por quê? Porque Sara tomou essa decisão e Abrão. Então eles escolheram isso, então eles iam colher o que eles plantaram, né? Deus não ia matar ninguém porque eles fizeram coisa errada. Fizeram coisa errada, o problema é deles, né? Quando eles fizeram coisa errada, não consultaram a Deus. Aí agora que a coisa já tá. Já lascou de vez, já tá tudo ruim, eles querem que Deus resolva? Não, então volta lá. Aí no versículo 10: E o anjo do Senhor então disse para Agar: Eu vou multiplicar a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número. Então aqui ele fala para ela ficar tranquila, que ele vai abençoar o filho dela, né? Fala assim: fica tranquila.
você é abençoada. Por quê? Porque esse filho não era um filho da promessa, não era um filho que era para ter acontecido, não era para ter sido feito. Porém, Deus não vai amaldiçoar alguém que não fez nada assim, não teve nenhuma atitude com nenhum propósito ruim. Agar aqui nessa situação coitada, quem menos tem culpa, porque ela era serva. Eles mandaram ela fazer, ela foi e fez. E ela não, quem é que é uma serva, ela devia ser nova, vai querer se deitar com um velho, tudo. Então, ela fez tudo o que eles quiseram. Então, Deus teve misericórdia dela. E a gente vê que nesse capítulo inteiro, a única pessoa que fala com Deus é Agar. Sara não fala com Deus, Abraão não fala com Deus, só Agar que fala com Deus. Deus só vem visitar Agar. Por quê? Porque a Agar é a que menos está culpada nisso tudo. Agora, Abraão e Sara estavam errados nisso tudo. Então, Deus não vem falar com eles, não vem passar a mão na cabeça deles, não vai falar nada com eles. Aí vem falar só com Agar, né? E isso mostra também que Deus não é Deus só de Israel. Deus é Deus de qualquer um que o buscar, né? Porque Agar não era israelita. Então, Deus é Deus de qualquer um que for buscá-lo. Deus ouve qualquer prece, né? Aí no versículo 11: E o anjo do Senhor disse para Agar: Eis que tu estás com filho, e gerarás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Então a gente vê que o anjo fala para ela: Ó, eu vou multiplicar a tua semente. Você vai gerar um filho. Então, ele não fala como anjo, porque quem pode multiplicar a semente de alguém não é anjo, o anjo não pode fazer isso. Então, é Deus falando com ela realmente, né? Aí aqui fala, o nome dele vai ser Ismael, e o significado do nome de Ismael significa Deus te ouve, né? Então Deus ouviu a aflição dela, aquela mulher devia estar aflita. Ela fala, poxa, eu não procurei isso, não fui eu que quis esse filho. Eu estava tão bem antes com Sarai, a gente era super amiga, agora tá essa coisa, mas eu não procurei isso. Mas também eu entendo que não tem como eu fingir que era como era antes agora eu tô com o filho do chefe do acampamento, né? Então era complicada a situação de Agar. Aí no versículo 12. E ele, né, o anjo fala para Agar que o filho dela, Ismael, será um homem selvagem. Sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele. E ele habitará na presença de todos seus irmãos. Então aqui o anjo está falando, ó, Agar, você é fugitiva, você gosta de fugir das situações, você foge. Só que seu filho, ele não vai fugir. Seu filho, ele vai ser um homem selvagem, ele vai ser um homem que não vai aceitar desaforo, não vai aceitar qualquer coisa. Ele vai ser um homem que a mão de todos vai ser contra ele e a mão dele vai ser contra todos. Ou seja, aqui Deus já está falando que Ismael e o filho que Abraão vai ter com Sara vão brigar, a descendência deles vão brigar, porque a mão de Ismael e a descendência de Ismael vai ser contra todos, ou seja, contra os irmãos também. Então ele vai ter briga entre eles, eles não vão se entender, né? E ele vai habitar na presença dos seus irmãos, né? Ou seja, ele não vai fugir dos irmãos dele. Ele não vai fugir da descendência de Abraão com Sara. Ele vai morar na presença dos irmãos dele. Vai ali ficar cara a cara. Ele não vai ter vergonha. Ele vai, eu também sou filho de Abraão. Então é isso que Deus está falando. Ó, ele vai ser um homem selvagem, vai morar diante dos irmãos dele. Ele não vai ficar se rebaixando nada, né? E a mão dele vai ser contra todos, inclusive contra os irmãos dele, né? Então, a gente vê que o que acontece? De Ismael vem os muçulmanos. Da descendência de Ismael vem os muçulmanos. Aí, olha, por causa dessa atitude de Abrão e de Sara, a confusão que dá. De Abrão e Sara vem Isaac. De Abrão e Agar vem Ismael. De Ismael vem os muçulmanos. E de Sara e Abrão vem os judeus. Aí os judeus reconhecem Jesus Cristo como um homem extraordinário, mas não como o Messias, né? A gente vai ver isso. Então, os judeus reconhecem a existência de Jesus Cristo como um homem extraordinário. Porém, a descendência de Ismael não reconhece Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo não descende de Ismael. Jesus Cristo descende de Isaac.
Então, olha a confusão que deu. Então, a descendência de Ismael, que são os muçulmanos, reconhecem como profeta deles uma pessoa que descende de Ismael. Então, eles não reconhecem Jesus Cristo como profeta, porque Jesus Cristo não descende de Ismael, Jesus Cristo descende de Isaac. Aí a descendência de Ismael fala que, não, o profeta é a descendência de Ismael, não é a descendência de Isaac. Então, eles entendem que o profeta deles é Mohammed, que é chamado de Maomé. Então, eles têm Maomé como o profeta deles, que é o descendente de Ismael, né, o descendente de Ismael, e o Deus deles é o Deus Alá. Então eles seguem o Deus Alá, enquanto que os judeus eles seguem a Torá, né? E os muçulmanos, que são o povo de Ismael, seguem o Alcorão. Então eles seguem o Alcorão, que é a lei baseada em Maomé, porque o profeta para eles é Maomé, que é um descendente de Ismael. Eles não reconhecem o descendente de Isaac. Eles reconhecem o descendente da linhagem deles, que é de Maomé. Aí, o povo judeu, em contrapartida, tem a Torá. A Torá é diferente da Bíblia, que a gente conhece. Por quê? Porque os judeus não reconhecem Jesus Cristo como profeta. Os judeus, eles não reconhecem Jesus Cristo como o Messias. Por quê? Porque eles entendem que o Messias ainda está por vir. Porque os judeus entendem que, pela lei deles, que Jesus viria em grande glória, e eles acham que teria tipo uma pirofagia, um monte de coisa. E Jesus Cristo veio humilde. Então eles não reconhecem, porque eles queriam um grande rei que reinasse sobre os judeus e que conquistasse todos os reinos. Eles queriam uma glória na terra. Isso não aconteceu. Jesus Cristo veio para mostrar que a glória é no céu, não é aqui, né? Então os judeus não reconhecem Jesus Cristo. Eles entendem que Jesus Cristo foi um grande homem, porque ele descende dos judeus, mas eles não reconhecem Jesus Cristo como profeta. E nós, na Bíblia normal, os cristãos, né, reconhecemos Jesus Cristo como profeta, né, como o Salvador, como aquele que veio para nos salvar, né? E os judeus entendem que ainda vai vir, que não tem ninguém salvo, ainda vai vir. Então os judeus entendem que ninguém tem Deus deles, porque o Deus é só deles, entendeu? Porque Jesus Cristo veio ao mundo para mostrar que Deus é Deus de todos. Então, Deus é Deus dos gentios, Deus é Deus de quem não é judeu. Como os judeus não reconhecem Jesus Cristo, então eles não aceitam que Jesus Cristo levou nossos pecados, nossas dores, e que por meio de Jesus Cristo nós temos a salvação e nos tornamos filhos de Deus. Então, os judeus acham que só eles são filhos de Deus. Enquanto que o povo de Ismael, os muçulmanos, eles acham o Deus deles é Alá, e eles têm o Alcorão, e eles entendem que o profeta deles não é Jesus Cristo, que Jesus Cristo descende de Isaac. Então, para eles, o profeta deles é Mohammed, que é Maomé. Aí, terminando agora, finalizando, no versículo 13. E ela, né, Agar, invocou o nome do Senhor, que com ela falava, e disse: Tu és o Deus que me vê. Pois ela disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Então Agar, ela era uma egípcia, então ela estava acostumada a ver aqueles deuses de estátua. Então ela estava muito acostumada a olhar para Deus, falar com aqueles deuses de estátua e falar sozinha, que estátua não responde. Então ela falava e nada de responder. Aí aqui ela fala assim: Nossa, Deus me vê e eu o vejo, né? Eu olhei e ele tá me vendo e tá me respondendo. Então ela fala isso, né? Porque os outros lá do Egito, eu olhava, falava com eles e eles não me respondiam. Mas o Senhor eu tô vendo e o Senhor tá falando comigo. Aí no versículo 14. Portanto, o poço foi chamado Beer Lai Roi. E eis que ele está entre Cádiz e Berade. Aí esse nome de poço significa Deus me vê, né? Que Deus a viu, Deus me ouve, Deus me vê. Aí no versículo 15. E Agar gerou então um filho para Abraão. E Abraão chamou o nome desse filho, né, de Ismael, que Agar gerou.
E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar gerou a Ismael. Aí a gente vê, né, que é muito importante a gente não tomar atitudes no tempo da espera, né? A gente tá ali esperando Deus cumprir o que ele prometeu, esperando Deus fazer o que ele prometeu. Aí a gente vai querer dar uma forcinha para Deus, Deus não precisa da nossa ajuda para nada, né? Então a gente vê isso. Aí a gente vê que eles, pro casal, eles tinham que aprender muito ainda, né? Eles tinham que ser muito moldados. Porque assim, Deus sabia que não era a hora ainda da promessa vir, de Isaac vir. Por quê? Porque o casal não ia criar qualquer filho. Eles tinham que criar um filho que eles soubessem do Deus que eles estão falando pro filho deles. E a gente vê que eles ainda não sabiam que Deus era esse. Então, como que o filho ia chegar para eles? Como Isaac ia chegar para eles? Se eles não sabiam ainda que Deus era esse? Se eles não acreditavam? Eles cometiam tantos erros. Então, assim, eles ainda não estavam prontos, mas eles não entendiam isso. E eles ficavam errando e ainda não estava pronto ainda. Então, eles tinham que esperar, né? Aí a gente vê que para eles o que era mais importante naquele momento era o fim, o resultado, né? O meio não importava, como que ia acontecer não importava. Eles queriam e não importava, né? Como que ia fazer. Aí a gente percebe que assim a posição deles, né, foi como uma criança, né, uma criança que vê um biscoito no alto de um armário, a criança quer comer o biscoito, quer o biscoito, quer o biscoito, aí sobe numa cadeira, aí cai, se machuca, não fica com o biscoito, que não conseguiu pegar o biscoito e se machucou. Por quê? Porque ela não tinha tamanho de pegar aquele biscoito, né? Ela não tinha o tamanho ainda, a altura para pegar aquele biscoito. E assim são eles ainda não estavam preparados para receber a bênção. A gente vê que eles ainda continuam errando muito, ainda tinha um tempo de preparação ali. Como que eles iam criar um filho, falar de Deus para esse filho, se eles estavam, nem eles acreditavam ainda no que Deus podia fazer? Então eles precisavam ter certeza desse filho, né, desse Deus, né, para falar para o filho deles, né. Aí a gente vê que o que essa atitude deles ocasionou, né? Essa atitude deles ocasionou a Sarai, uma mulher odiosa, porque a Sarai ficou odiosa, deve ter ficado insuportável, assim, e até pelo ciúme, pela raiva, ela deve ter ficado, a humilhação dela, que já era grande antes, deve ter ficado muito pior. E a gente vê que a Agar era fugitiva e não sabia o que fazer, tudo isso por causa dessa complicação que eles ocasionaram. E tudo isso acarreta Abraão 13 anos sem falar com Deus. Deus vai ficar 13 anos sem falar com Abraão por conta disso. Deus não vai mais falar com Abraão. Então, depois que Abraão comete essa loucura, né? Aí passa um pouco mais de 13 anos, tem o tempo da gestação, um pouquinho mais de 13 anos, e Deus não fala com Abraão. Aí, provavelmente nesse tempo, para Deus voltar a falar com Abraão, né? Que leva uns 13 anos para Deus falar com Abraão. Para Deus voltar e falar com Abraão, Abraão deve ter visto, né? Deve ter reconhecido, deve ter buscado a Deus, deve ter se arrependido, deve ter pedido perdão. Então Deus foi e falou, mas demorou 13 anos, isso custou 13 anos de Abraão. Então, porque Abraão não quis fazer a coisa certa, né? Aí a gente vê que assim, com 75 anos, Abraão saiu de Harã. Então ele deve ter saído de Ur bem antes, né? Antes de fazer 75 anos. Porque ele ficou morando um bom tempo em Harã e o pai dele morreu em Harã. Aí com 86 anos a gente viu que nasceu Ismael, o filho de Agar, né? Que são 11 anos depois, né? De saída de Harã, 11 anos depois da saída de Harã. Mas considerando o tempo que ele ficou em Harã, deve ter sido uns 14 anos, mais ou menos. Aí depois a gente vai ver mais para frente que com 100 anos vai nascer Isaac. Ou seja, de Ismael para Isaac, a gente vai ver que vai levar 14 anos. Ou seja, o tempo ele esperou de quando Deus falou com ele esperou até o nascimento de Ismael 14 anos. E depois que nasce Ismael, ele espera mais 14 anos para nascer Isaac. Ou seja, se ele achou que foi muito tempo esperar 14 anos para receber o filho dele, ele esperou mais 14.
Deus falou, você achou muito o tempo que eu te dei? Agora eu vou dobrar. Aí, então, se era 14, ele esperou 28 anos. Porque ele não soube esperar. Aí foi 14 anos, ele se apressou, foi ter sozinho lá Ismael, foi lá, se antecipou. Aí ele esperou mais 14 anos. Falou, achou, teve pressa para fazer Ismael, foi 14 anos, agora espera mais 14. Aí ele espera mais 14 anos para vir a promessa. Ou seja, ao todo, esperaram 28 anos para vir a promessa, vir Isaac. Por quê? Porque eles foram afoitos, eles foram desesperados, aí, coitados. Mas assim, uma boa parte disso, uma boa responsabilidade é de Abraão. Porque Abraão, ali entre todos, era o que mais conhecia Deus. Era dele o dever de mostrar o caminho correto, de falar o que devia ser feito. E ele não falou. Sarai, coitada, ela devia estar ali encurralada, pressionada, e Sarai ainda estava aprendendo, né, a andar no caminho. Mas ela viu que ela errou, ela aprendeu com o erro dela e ela reconheceu depois desse erro, né? Mas isso custou muito para Sarai, custou muito para Abraão e custa até hoje, né?